Shalom, shalom pessoal, bem-vindos a mais uma aula conosco aqui no nosso canal Sharei Torá. E hoje vamos estudar um pouco o lado mais oculto da Torá, ok? O que há nas entrelinhas da Torá e o que o Zohar nos revela, certo? O tema que eu quero abordar hoje, pessoal, é sobre o que acontece, o que está escrito lá no capítulo 27 da Torá, isso, capítulo 27, do livro de Gênesis, Sefer Bereshit, ok? Que fala sobre a bênção que Isaac deu a Yaakov, que deu a Jacó, ao invés de dar a Esav, ok? Aquela história que todo mundo conhece, onde Isaac pediu para o seu filho mais velho, Esav, caçar algo para ele comer, para que fosse lhe dado uma bênção. Rebeca escuta o pedido de seu pai, de Isaac, e ela chama Yaakov e fala: olha, você vai entrar lá, você vai falar que você é o seu irmão, e você vai receber a bênção no lugar dele. E ele entra, recebe a bênção, e todo mundo conhece essa história, uma história bem conhecida, ok? Se você não conhece, está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 27, ok? Do capítulo inteiro conta toda essa história, certo? Mas o que eu quero pegar aqui é a bênção que Isaac deu sobre Jacó. E por que Hashem permitiu que essa bênção fosse lançada sobre Yaakov, não sobre Esaú, sobre Esaú em português, ok? Por quê? Então, vamos entender algumas coisas antes de começarmos a ler. Primeira coisa, essa é uma bênção de caráter, aparência, vou dizer, não de caráter, de aparência terrena, física, material, ok? Bênçãos de bens materiais, posses, dinheiro e por aí vai, ok? Ela tem essa aparência, mas essa é uma aparência que resulta de um espelhamento espiritual. Tá? Então aconteceu alguma coisa no mundo espiritual que, quando entrou nessa terra, ela espelhou-se de uma forma material. Ok, pessoal? Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, tá bom? Se nós entendermos esse mistério, a gente vai entender a importância que é do homem se ligar tanto à Torá quanto a Israel. Ok? Não estou falando aqui de conversão ao judaísmo, isso fica bem claro, tá? Estou falando de Israel, não estou falando de religião, não estou falando de judaísmo, tudo bem? Não estou falando sobre religiões. Vamos começar a ler. Então a gente vai ler lá no Zohar HaKadosh, na Parashat Toldot, tá certo? Na página 143a. E está escrito o seguinte: venha e veja. Quando Isaac disse a Esav: e vá ao campo e caça para mim uma caça, Gênesis 27:3, e Esav saiu para caçar, para ser abençoado por Isaac, Isaac lhe disse: e lhe abençoarei perante Hashem, Gênesis 27:7, tudo terei ido bem, se apenas dissesse que lhe abençoaria. Mas como disse perante Hashem, o trono da glória do santo, bendito seja, tremeu e disse: como pode a serpente se libertar das maldições e Yaakov se tornar subjugado por elas? Neste momento, o arcanjo Michael entrou junto com Yaakov e com a Shekhinah, e ele foi abençoado. Quando Esav entrou, o inferno entrou com ele, e portanto, Isaac tremeu um grande tremor, porque ele achava que Esav não pertencia a esse lado. Ok, pessoal, vamos começar a entender o que está escrito, tá? O Zohar, ele não é simples, ele não é fácil, ele é muito alegórico, e ele conta umas coisas que vão além da compreensão comum da leitura, né? Da compreensão da leitura comum, certo? Então, olha só, ok. Então, aqui ele explica que Isaac chamou a Esav e falou: olha, filho, é o seguinte, vai lá caçar para mim uma caça, prepara um prato para eu comer, e que eu vou te abençoar. Ok? O Zohar fala que tudo teria corrido bem. Ele teria caçado, teria trazido a comida para o pai teria comido e o pai teria abençoado. Não tem problema nenhum nisso.
Independente se Esaú era um homem bom, um homem mau, independente, tudo teria corrido bem. Porém, Isaac disse perante Hashem. E quando Isaac disse perante Hashem, o Zohar conta que o trono da glória, o trono nos céus, o mundo espiritual tremeu e falou assim: peraí, essa bênção não é uma bênção comum. Essa bênção não pode ser dada ao homem mau, Esaú. Olha só, Deus já preparando a coisa. Então, quando Isaac disse perante Hashem, a bênção perante Hashem, que nem está lá em Gênesis 27:7, ele especificou que bênção que seria essa. Não foi uma bênção simples de pai para filho, olha filho, eu te abençoo, vai lá. Não. Ele falou da bênção perante Hashem. Essa é a bênção que Hashem deu a Abraham, Abraham deu a Isaac, e Isaac deveria dar à sua descendência de onde viria Israel. Ok? Então essa era uma bênção específica que Hashem liberou para ser dada para Israel. Ok? E Esaú era um homem mau. Não foi dele que veio a semente de Israel. Dele veio a semente de Roma. Roma veio de Esaú. Israel veio de Jacó. Essa semente não podia cair no colo de Esaú, não podia cair no colo de Roma. Nisso, Hashem começou a mover, Deus começou a se manifestar para que essa bênção não caísse nas mãos erradas. Tá? Por isso que Rebeca, através do Ruach HaKadosh, do Espírito Santo, foi inspirada a mandar Jacó no lugar de Esaú. Tá? E o Zohar ainda fala, para que isso desse certíssimo, tanto a Shekhinah, que é a presença divina, quanto o arcanjo Michael entraram junto com Jacó, quando ele se apresentou perante lá Isaac com o alimento e recebeu a bênção. Ok? Então, muitas pessoas tendem a ler esse relato e falar, olha só como Jacó era charlatão, como o cara era enganador, como o cara era pilantra. Na verdade, uma leitura simples pode dar essa impressão, mas o que aconteceu, essa pilantragem de Jacó, foi plano de Hashem. Tá? E isso tem que ficar bem claro nas nossas mentes, tá bom? E ele fala o seguinte: como pode a serpente se libertar das maldições? Peraí, como assim? O que tem a ver a serpente com essa história? Quem é essa serpente? Né? Da onde? O que está acontecendo aqui? Né? Aí o Zohar continua, presta atenção. Ele está escrito o seguinte, ainda na página 143a, fala o seguinte: por essa razão, Jacó se comportou com astúcia, e assim conseguiu a bênção, pois ele se assimilava a Adão, primeiro homem, o qual perdeu essa bênção por causa da serpente que o enganou com astúcia, e fez com que ele trouxesse maldição sobre o mundo. Por essa razão, Jacó também agiu com astúcia e ludibriou ao seu pai para reverter a maldição que a serpente causou sobre o mundo. Olha lá. Desde os tempos de Adão, Jacó estava destinado a impedir que essa bênção fosse dada à serpente e para que ela continuasse sendo maldita. Olha só. Essa serpente é a serpente que estava no Éden. Primeiro ponto. Tá, mas isso ainda não responde o que tem ela a ver com essa história. Aqui ele fala, ele justifica por que Jacó agiu com astúcia. Por que Jacó foi malandro em enganar seu pai? Porque da mesma forma que a serpente foi malandra ao enganar Adão e amaldiçoar a terra por causa disso, Jacó agiu no medida por medida, no midá, medida por medida, com a serpente. Olha só, como Hashem foi na mesma moeda. Tá? Então, Jacó, ele agiu dessa forma para apontar que esta bênção ela é uma contrapartida à maldição que foi jogada sobre a terra no Éden. Olha só que coisa louca, tá? Olha que coisa fenomenal. Então, o que ele fala?
também, ele fala que essa serpente, mais pra frente ele conta que essa serpente do Éden, quando ela ficou sabendo que a bênção saiu do trono de Hashem para Abraham e de Abraham para Isaac, Isaac teve um dos filhos maus e ele tinha a intenção de dar essa bênção a Esaú, por isso que a Torá fala que Yaakov amou a Esaú. Quando a serpente viu isso, ela foi e se atrelou a Esaú, ok? Ela se apegou, espiritualmente falando, ela se apegou a ele e se juntou com ele. Por quê? Porque assim que Esaú recebesse essa bênção, tá? Essa bênção que é a contrapartida da maldição do Éden, ela, a serpente, usufruiria dessa bênção. E ela a usaria para se livrar das maldições que foram impostas sobre ela e para impor essas mesmas maldições sobre Yaakov, sobre todo Israel. Olha lá, olha só o planejamento da serpente. Por isso que quando os céus ouviram que Isaac tinha a intenção de abençoar com esta bênção Esaú, Hashem se manifestou, falou, não vai não. Não vai não. Primeiro foi lá, mandou o Espírito Santo falar com Rebeca, falou Hakadosh, falou com Rebeca, falou, ó, vai mandar teu filho, e junto a ele eu vou mandar Michael e a Shekinah. Essa bênção é para Israel. Essa bênção não vai cair na mão da serpente, que está atrelada a Esaú. Olha lá. Que coisa louca, né? A Torá é linda, não tem jeito. Então, o que está acontecendo aqui? O que é essa bênção? Esta bênção foi separada para Israel, ok? Não estou falando de religião, estou falando de judeus, estou falando de Israel, ok? Os judeus são parte, sim, Baruch Hashem. Mas outros se achegam também a Israel. Torá traz muitas pessoas para Israel. Vamos entender uma coisa, pessoal. O mundo, antes do pecado, ele vai ser exatamente o mundo na era de Mashiach, tá? São dois pontos. Estamos no meio, entre o pecado de Adão e a era de Mashiach. Antes do pecado e na era de Mashiach, o mundo ele vai se comportar de uma forma praticamente imaginável para nós, tá? Ou seja, o homem vai desejar comer pão. Ele simplesmente vai e come o pão. Não vai precisar plantar, não vai precisar colher, não vai precisar processar o grão, não vai precisar assar o pão, não vai precisar preparar. A própria terra vai dar o pão ao homem. Ah, eu estou com vontade de comer uma maçã. A terra vai colocar a maçã na mesa do homem. Tudo vai responder. Ok? Essa era a realidade de Adão. Você vê, Adão, ele não tinha emprego, ele não tinha trabalho, ele não arava a terra, ele não plantava, ele não colhia nada. Ele só estava ali servindo o mestre. E tudo que ele necessitava lhe era dado. O mesmo vai ser na era de Mashiach. O mesmo vai ser na era de Mashiach. O homem vai estar aqui para servir a Deus. Que seja em nossos dias. Mesma coisa de Adão. O trabalho, a fase que nós estamos, o trabalho, a labuta, essas coisas, é uma maldição que foi lançada sobre a terra na saída do Éden. Ok? Essa maldição vai ser quebrada. Tá joia? Porém, Hashem criou uma bênção ligada a essas duas épocas, pré-pecado e era de Mashiach, para que o homem pudesse viver essa realidade nesse meio tempo. Tá? E olha só. E a serpente, sabendo disso, tá? Quem é a serpente? É o Samer Mem Aleph Lamed, não vou pronunciar o nome dele. Sabendo disso, se atrelou a Esaú. Por quê? Porque se essa bênção fosse lançada sobre Esaú, a serpente usufruiria dela. Criaria poder. Tá? Olha só. Então, isso é o que o Zohar está nos contando. Aí ele começa a falar o seguinte. Agora já na página 143b, fala o seguinte: vem e veja sobre quando a serpente trouxe maldições ao mundo e a terra foi amaldiçoada. Está escrito: maldita seja a terra por sua causa. Gênesis 3:17, ok? Pois ela não iria mais cooperar com o homem. Ou seja, a terra, eu quero comer pão. O homem terá que plantar, tem que colher, tem que assar, tem que fazer tudo. Não vinha mais o pão na mesa. A terra não coopera mais com o homem. É a realidade que nós estamos vivendo hoje, tá? Aí ele começa. A gordura da terra, olha só, Isaac, quando dá a bênção a Yaakov, ele cita 4 coisas.
Tá? E o Zohar vai falar são essas 4 coisas que são ligadas a bênçãos materiais. Presta atenção. Primeira coisa que Isaac fala: gordura da terra. Tá? Significa que a terra será completa novamente. Orvalho do céu. Segunda coisa que Isaac fala: significa que o homem não suará mais o rosto para comer o pão. Terceira coisa: abundância de trigo e vinho. Significa que os espinhos e as ervas daninhas serão eliminadas. Que os povos se prostrem perante ti. Significa que os ímpios ararão as suas terras. Conforme Isaías 61:5. O santo, bendito seja, garantiu que essa bênção estivesse sobre Israel e que não fosse tomada pela serpente. Olha lá. Quando Isaac abençoou a Jacó, ele profetizou 4 coisas sobre a vida dele. Que ele tem a gordura da terra, ou seja, o melhor da terra, a nata do leite, tá? O melhor produto seja dele. Que ele tem o orvalho dos céus. O que é o orvalho dos céus? É a chuva, ou seja, tudo que ele colocar a mão vai gerar fruto. Ele profetiza abundância de grão e vinho, isso é um termo autoexplicativo, tá? E que os povos se prostrarão perante eles, perante ti, né? Perante Jacó, que significa que os outros trabalharão e ele tirará proveito. Isso é, a Torá ensina muito disso, tá? A Torá ensina muito disso. Se nós olharmos lá em Gênesis 3:17, Hashem lança 4 maldições. Lança 4 maldições. 3 maldições sobre a terra. São elas. Ele fala primeiro: maldita seja a terra, com o suor do rosto comerá o teu pão, e espinhos e ervas daninhas darão na terra. Tá? E o Zohar fala que cada uma dessas bênçãos que Isaac lançou sobre Jacó serve para anular uma das maldições que foram lançadas por Hashem sobre a terra. Olha só. Então ele fala: a gordura da terra significa que a terra será completa novamente. O que isso significa? Significa que a terra ela não vai ser mais contrária ao homem. Tá? Hoje, você vê, tudo que o homem faz, tudo que o homem deseja, eu desejo essa caneca aqui do Sharei Torá, ela não vai aparecer na minha mesa. Eu vou ter que ir atrás dela. Eu vou ter que ter recursos para conquistá-la. Eu vou ter que arrumar alguém que a produza. Ela não vai simplesmente ser dada para mim pela terra. Tá? Esta é a nossa realidade. Mas não é a realidade da criação. A realidade da criação pré-pecado e durante a era de Mashiach, vai ser completamente outra. A terra vai dar aquilo que o homem deseja. A terra vai fornecer aquilo que o homem necessita, sem que o homem faça nada. Tá? Isso eu posso provar em próximas aulas. Se você não conhece os nossos livros, tem na Amazon lá, Sharei Torá, Bereshit 1. Tá? Dê uma olhada lá. Tá tudo escrito isso na Torá. É impressionante, é uma coisa fantástica. E a primeira bênção que Isaac dá é que toda a terra coopere para Israel. Tudo aquilo que Israel desejar, tudo aquilo que o homem que faz parte de Israel desejar, tudo aquilo que o homem que vive Torá de verdade, verdadeiramente desejar, a terra fará tudo para que esse desejo, seja colocado em suas mãos. Olha lá. Cara, prosperidade não é ficar fazendo corrente. Prosperidade não é você ficar indo no templo durante semanas, não sei quantas semanas seguidas ou dias seguidos. Cara, isso é feitiçaria. Prosperidade é isso aqui. Presta bem atenção. Estou ensinando para vocês uma diferença gigante da tal prosperidade comercial que estão te vendendo e daquela que está escrita. Tá? Olha só, tudo vai ser colocado nas suas mãos. Essa é a primeira bênção, que é a primeira maldição quebrada da bênção foi lançada sobre Israel. E essa bênção se atrela a todos que se ligam a Israel e que se ligam a Torá. O primeiro ponto é esse que a gente tem que entender. Segundo, o orvalho do céu.
Zohar fala que significa que ele quebra a maldição do pelo suor do seu rosto comerá o seu pão. Pão, em hebraico lechem. Lamet, Kaf, Mem Sofit. Essas mesmas 3 letras, elas formam a raiz da palavra milhamá. E milhamá significa guerra. Tá? O que está falando? O que essa maldição está ensinando? Ela está ensinando que tudo que o homem desejar, ou seja, se ele quiser comer o pão, não é questão de suor, é questão de que ele vai ter que guerrear. Ele vai ter que guerrear contra a terra, ele vai ter que guerrear contra o solo, ele vai ter que guerrear contra as condições climáticas, ele vai ter que guerrear contra o próximo, que vai tentar roubar dele, ele vai ter que guerrear contra a sociedade, ele vai ter que guerrear contra tudo para obter aquilo que ele deseja. E muitos sabem do que eu estou falando. Hoje, você entra numa vida de business, ali é uma guerra. Hoje, o comércio, hoje, a parte econômica é uma guerra, é um querendo engolir o outro. Isso é uma maldição que veio de Hashem, ok? Essa briga, essa inimizade, isso um querendo puxar o tapete do outro, dar uma facada nas costas do outro, isso é uma maldição imposta por Hashem. Isso é a maldição do suor do seu rosto comerás o pão da terra, porque pão, lechem, vem da palavra milhamá, que quer dizer guerra. Ou seja, tudo que o homem quiser comer vai ter que entrar em guerra. Ponto final. Agora, para Israel, Baruch Hashem, Hakadosh Baruch Hu, o santo bendito seja, lançou o orvalho do céu, que quebra essa maldição. Ou seja, não tem que guerrear com homens, não tem que guerrear, eu vivo em paz e ainda assim vem na minha mão. Olha só que coisa fantástica. Eu não preciso puxar o tapete de ninguém para ser abençoado. Eu não preciso enganar ninguém para ser abençoado. Eu não preciso dar facada nas costas de ninguém para ser abençoado. Assim como ninguém vai puxar o meu tapete por causa das bênçãos. Ninguém vai me trair por causa das bênçãos para tomar aquilo que é meu. Olha só, é essa a bênção, é essa a promessa que está acontecendo aqui. Ok? Aí vem o terceiro ponto. E o Zohar fala, a abundância de trigo e vinho significa que os espinhos e as ervas daninhas serão eliminadas. O que é espinho e ervas daninhas? São fatores que o homem não controla. Por exemplo, você vai plantar, nada te garante que o sol vai ser suficiente para a semente germinar, ou a chuva vai ser suficiente para a semente germinar, ou qualquer outro fator externo que foge do controle do homem que possa danificar o plantio. Ou seja, nenhum fator externo vai contra o homem. Tudo vai ser a favor desse homem. Todos os fatores externos, ou seja, é como que eles dizem, tem uma frase, o universo coopera a favor, vai ser bem isso. Puta, eu plantei, mas aqui não chove, eu estou no meio do deserto, plantei um pé de morango que só nasce num lugar frio. Vai nascer. Os fatores externos vão favorecer que o morango nasça no meio do deserto. Isso é bitachon em Hashem. Isso é confiança em Hashem. Isso é a bênção que ele deu. É a quebra da maldição que ele lançou sobre a terra durante a expulsão do Éden. Ok? Esse é o terceiro ponto. Aí ele fala que os povos se prostrem perante ti. Isso significa o quê? Que tudo aquilo que o ímpio trabalhar, tudo aquilo que o homem que não serve a Hashem produzir, quem vai usufruir é Israel. É Israel. Então, todo aquele dinheiro, o homem se mata, trabalha, tem profissão, tem um emprego nobre, uma coisa linda, tem uma empresa, gera um monte de dinheiro, aquela fortuna que ele não consegue gastar. Um dia ele morre, o dinheiro vai para quem? Israel. Todos os bens que ele conquistou vai para quem? Israel. Ou seja, para quem estiver embaixo da bênção que Isaac lançou, que veio de Abraham, que veio de Hashem. Olha só, é a quebra das maldições. Então, o que está ensinando aqui, pessoal? 4 passos. Gordura da terra, tudo que o homem desejar, a terra vai cooperar. Segundo, orvalho do céu. Tudo ele vai conseguir em paz. Não vai ter traição, não vai ter puxada de tapete, nada. Terceiro passo, abundância de grão e vinho. Significa o quê?
que tudo, que todos os efeitos, os fatores externos vão cooperar. Mesmo que o cara faça uma coisa impossível, que nem plantar morango no deserto, vai nascer. E o quarto, quem vai fazer todo esse trabalho para você não vai ser você. Você vai ter simplesmente o melhor da terra, a gordura da terra, na sua mesa, preparada para outros. Para outros. Para isso que existe o homem mau. O homem mau só existe para servir o homem bom. Temos que entender isso. Entendeu? Se não entende isso, o homem bom vai continuar prosperando, e o homem mau vai continuar prosperando, e o homem bom vai continuar na miséria. Por quê? Porque não está embaixo dessa bênção. Devia ser o contrário. Tudo aquilo que o homem mau prospera tem que levar o homem bom. Apenas aqueles que compreendem essa bênção. Ok? E olha só, como receber essa bênção? Para quem foi dada essa bênção? Jacó. E como foi chamado depois de Jacó? Israel. Ou seja, essa bênção está sobre Israel. Está sobre Israel. Foi essa bênção que Hashem não permitiu que caísse na mão de Esaf. O homem que compreende essas coisas e entra, se achega ao povo de Israel, ele se torna co-participante dessa bênção. Independente de quem seja. Independente de quem seja. Não precisa ser um israelense que nasceu na terra de Israel, que nasceu em Jerusalém, não. Ou um judeu. Não necessariamente judeu. Não necessariamente israelense. Eu estou falando para todos os homens. Ok? Já explicamos a nossa visão aqui no Sharei Torá, nos nossos primeiros vídeos. Se você não viu, assista lá. Israel é o povo de Hashem. E o que faz o povo de Hashem? Santidade. Santidade, em hebraico, Kadosh. Kedushá. Kedushá, o que quer dizer Kedushá? Separação. E o que separa o homem do mundo? Torá. Então, quando o homem se achega à Torá, observa os preceitos de Torá, estuda a Torá, permite que a visão de mundo seja transformada, esse homem automaticamente chega no nível de Israel, chega no estado de Israel. E essa bênção, dentre muitas outras coisas, recai sobre a vida desse homem. Recai sobre a vida desse homem. E não tem jeito, não muda. Então, a verdadeira prosperidade é simples. É simples. Estudar a Torá e obedecer aquilo que ela manda. Mas as leis, mas é difícil, mas não sei quem falou que não é só para judeu. Bom, já discutimos sobre isso, já foi ensinado em outro vídeo. Hashem deu a Torá ao mundo, foi através do povo judeu, Baruch Hashem, através do povo escolhido, mas as portas foram abertas a todos. A todos. Hashem quer que o povo dele venha para ele. Hashem quer que toda a sua criação venha servir através de Torá. E qual que é o salário disso? Esse é um deles. A bênção. Tudo. O homem que vive verdadeiramente Torá, o homem que se junta a Israel, ele vai viver numa realidade. Ele vai viver como se ele estivesse fora dessa realidade. Ele ia viver no mundo da lua, entre aspas. Por quê? Porque o jeito que o mundo cooperaria com ele, o jeito que o mundo reagiria às suas ações, será na mesma forma que o mundo reagiria se esse homem vivesse antes do pecado de Adão. Ou se ele vivesse antes da era de Mashiach, ou se ele vivesse na era de Mashiach. Ok? Olha só. Então ele já vai estar tendo um lapso, ele vai estar tendo uma vida, um lapso de como será no mundo vindouro. O homem vai literalmente estar vivendo um mundo vindouro. E como sabemos disso? O Zohar aqui continua. E está escrito na página 143b, tá? Se alguém tiver o Zohar aí e quiser acompanhar. Então Jacó foi abençoado acima, e sua bênção será total abaixo no advento de Mashiach. Esaú foi abençoado abaixo. Por isso que quando Israel se liga abaixo, ele cairá sobre o domínio de Esaú. Mas as bênçãos de Jacó exigirão dele até que Mashiach venha, pois essa bênção pavimentou a estrada da vida. Olha só que coisa fantástica. Está falando que a bênção que veio sobre Jacó, ele foi abençoado acima. Tá? Ou seja, essa é uma bênção espiritual. Só que ela se espelha nesse mundo de forma de bens terrenos. Então ela é uma bênção que tem aparência terrena, mas ela na verdade é um espelhamento de algo que está acontecendo no mundo espiritual. Tá? Ele fala o seguinte,
E Esav foi abençoado abaixo, ou seja, a bênção de Esav foi completamente terrena, não tem nada a ver com o espiritual, então para ele era um homem mundano. Aí ele falou o seguinte, quando Israel se liga abaixo, ele cairá sobre o domínio de Esav. Ou seja, quando um judeu, ou qualquer homem que se liga a Israel, se ele larga os caminhos de Torá, se ele larga os caminhos de Hashem, se ele sai do Avodat Hashem, que é o serviço divino, então esse homem cairá sob o poder de Esaú, sob o poder da serpente. E a serpente vai destruir, tá? Que é Satã. Então, a coisa aqui é bem clara. Você tem duas opções. Ou você segue nos caminhos de Hashem, recebe essas bênçãos que são uma coisa fantástica, ou você vai ficar sob o domínio de Satã, da serpente, de Esaú. E a terra vai operar com você de acordo com as maldições que forem impostas sobre ela. Você vai continuar na labuta, vai continuar trabalhando que nem doido, vai continuar buscando, sonhando muito e conquistando pouco, trabalhando mais do que ganha, vendo seu dinheiro se esvaindo de suas mãos, ok? Para resolver isso, galera, não é você fazer um cheque e mandar pra gente ou mandar pra algum lugar. Não é você chegar lá, vou doar 1 milhão aí pra ser abençoado, ou vou te dar meu carro, ou vou te dar meu cinto, ou seja lá o que for. O jeito não é... Dízimo, tzedakah, oferta, são outras coisas, ok? Bênção material, o primeiro ponto da bênção material é você se ligar nisso aqui. A intenção, eu estou te ensinando uma coisa completamente diferente do que é ensinado, tá? Tem nada... Galera, dinheiro, essas coisas é outra coisa. Isso aqui, quando você entrar a parte disso, você vai entender a tzedakah, o dízimo, vai ser consequência do seu caráter. Vai ser uma coisa que você vai fazer por amor. Não porque alguém te convenceu, não porque alguém mandou você fazer. Ou não porque alguém te vendeu uma bênção. Faz isso, dá o dinheiro aqui que você vai ser... Vai ser consequência. Você vai dar por amor, ninguém precisa pedir, ninguém precisa falar, eu vou dar porque eu quero dar, porque... É outra coisa. A verdadeira bênção, prosperidade, é isso. É caminhos de Torá, é povo de Israel, é povo de Hashem, é servir a Deus de forma correta. Ok? E tem mais. Se você não segue, você cai na maldição da serpente. Ou seja, ou é destruição, ou é isso. Não tem jeito. Por isso que você vê muitas pessoas sendo destruídas. Muitas pessoas que até supostamente servem a Deus não estão sendo destruídas. E o mais fantástico, esse é o único jeito de entrar na Era de Mashiach. Na Era de Mashiach. Por quê? Porque, olha só, a realidade que essa bênção te traz é a mesma realidade que existirá na Era de Mashiach. Se você chega nas portas, se o homem chegar nas portas da Era de Mashiach, no dia do julgamento final, e esse homem não estiver preparado para entrar nessa era, ele não vai entrar. Ou seja, se o homem não estiver preparado para receber a vida eterna, ele não vai receber. E como é que você se prepara? Ora, na Era de Mashiach, na vida eterna, o estilo de vida vai ser assim, X. Se você não começa a entender e praticar esse estilo de vida X aqui, como é que você vai entrar? Você não vai ter preparo. Esta bênção prepara o homem para entrar na Era de Mashiach. Prepara o homem, além de todas as bênçãos materiais, além de viver um mundo que o mundo não reage com ele de forma maldita, esse homem vai seguir para a Era de Mashiach. Cara, olha só que profundo. Eu espero que vocês todos estejam entendendo, cara. Estejam entendendo, tá? Porque a Torá, a palavra de Hashem não é aquilo que a gente vê por aí. Baruch Hashem, temos aqui hoje uma grande palavra de Deus, um grande mistério. E eu espero que todos entendam, ok? Vai acompanhando os nossos vídeos, galera. Dá like aí, apoia nosso trabalho, se inscreve no canal. Que vamos aprender o verdadeiro caminho, mudar as nossas vidas, seguir a verdadeira palavra de Hashem, aprender os grandes mistérios, que isso vai mudar a vida. Espiritualmente, financeiramente, familiarmente, todos os mentes que pode mudar, vai mudar para melhor. Tá? Porque essa era o plano de Hashem para o homem. Era o plano de Hashem para o homem. Um homem que serve, Hashem vai fazendo viver a vida.
conforme o mundo que Hashem criou. Sem a maldição, sem o pecado, sem nada. Ok, galera? Pessoal, agradeço a todos. Espero que tenha ficado claro. Não é fácil ensinar o Zohar. E nos vemos num próximo vídeo. Não se esqueça de dar o joinha e siga a gente lá. Abraço! Shalom Aleikulam!